Sejam muito bem-vindos, amigos cabeças de gasolina. Eu sou o Carlos Del Valle, esse aqui é o Roda com Roda, seu programa sobre Fórmula 1 e também o podcast F1 Brasil. Esse aqui, ó, é o nosso Instagram, se você quiser lá ver umas piadinhas nos stories. E você pode também, além de se inscrever no canal, você pode ser membro oficial do canal, que você ganha benefícios, lives exclusivas, grupo de WhatsApp, símbolozinho do teu lado nos comentários e tudo mais. Você sabe que nós estamos fazendo a nossa série com os carros de cada ano, falando aí do que aconteceu em cada temporada. Esse é um ano muito especial, que é o ano de 2004, um dos anos com os carros mais rápidos da história da Fórmula 1. Então, vai ter muito assunto interessante aí pra gente falar. Beleza, meus amigos? Vamos fazer aquilo que é sempre legal, né? Deixar essa minha cara de tacho mais escondida e os carros em primeiro plano. Esse carro aqui, de certa forma, é um símbolo, né, de 2004, porque talvez um símbolo da falência da concorrência, né? Quando você fala em 2004, você vai lembrar, claro, de Michael Schumacher, arrepiando todo mundo, mas é bom lembrar de uma coisa. 2004, você pode olhar que são carros que... Peraí, essa aqui não precisa tanto. São carros que bateram muitos recordes, né? Se você olhar os tempos de volta em pistas que se mantiveram até hoje, as mais fáceis de você comparar são Bahrein, Mônaco, Hockenheim também, né? Já o novo Hockenheim. Então, esses carros eles mantiveram os recordes. Por quê? Esses carros eram com o motor V10, esse era o ano que eles estavam chegando perto de 20 mil RPM, e esses carros eles tinham pneus sensacionais. Era a época da guerra de pneus, Bridgestone contra Michelin. E o que aconteceu? Para o ano seguinte, esses carros começaram a ter os pneus que tinham que durar a corrida inteira. Então eles já não eram pneus tão bons. Então, assim, motor 3.0, V10, pneus sensacionais, altíssima pressão aerodinâmica. Para o ano seguinte, 2005, além do pneu ter que durar a corrida inteira, a asa foi levantada mais 5 centímetros para cima, a asa dianteira. Então eles acabaram ficando os carros com isso tudo para diminuir a pressão aerodinâmica, né? E para 2006, que ia voltar a ter pneu melhor, já mudou para aqueles motores 2.4, né? Motor V8 2.4, que são motores bem menos potentes, né? Eles chegavam a achar que ia perder pelo menos 100 cavalos, estimativas de até 200 cavalos. O que aconteceu? Os motores sempre foram anêmicos, esses motores V8 de 2.4, né? Eles foram de 2006 até 2013. Então, nessa época, se você compara os tempos de volta, nunca chegou a se comparar com esses tempos de volta aqui de 2004. Quando entra em 2014 motores híbridos, aí a Fórmula 1 começa a remar um pouco, porque são motores que conseguem competir com esses V10 e acabaram até suplantando. Em 2017, a gente lembra que foram feitos os carros malvadões para bater os recordes da pista, e foi o que aconteceu, né? Esses carros de 2017 começaram 2017 em diante, né? Começaram a bater completamente, destroçar os recordes de 2004. Mas esses carros são lendários. Vocês estão vendo que tem umas BAR aqui, né? A gente nunca falou de BAR na nossa série, é porque foi o segundo melhor carro da temporada, que terminou em segundo campeonato de construtores. Uma coisa também desses carros que eles eram, se você comparar com hoje em dia, os carros de hoje até conseguem tempos de voltas melhores, só que eles são muito mais pesados, muito maiores, né? Às vezes quando você vê um carro desses daqui de 2004, que o tanque era pequeno, não tinha bateria para KERS, para MGUK, essas coisas assim. Esses carros, o peso mínimo deles era 605 quilos. Hoje em dia, para 2020, que nós estamos gravando esse programa, é 746 quilos. Então, são 141 quilos de diferença, né? Então, quando você olha um carro de hoje, um carro de antigamente, parece que o outro carro é de brinquedo, porque eles eram muito menores, né? Esses carros de hoje em dia estão muito grandes. Essa até é uma crítica que eu tenho à Fórmula 1 de hoje em dia. Eu acho que os boards são muito complexos, eles deviam acabar com isso, que é um gasto absurdo em aerodinâmica, e também é muito pesado, né? Eles tinham que tentar dar um jeito de fazer os carros voltarem a ser um pouco mais ágeis. Vamos falar dos carros, então? Adivinha qual que vai ser o primeiro carro que a gente vai falar? É claro, F2004, um dos carros mais vencedores da história da Fórmula 1. Dá uma sentida aqui, ó. Constructors.
São 18 corridas, a Ferrari ganhou 15, só perdeu uma para a Renault, uma para a McLaren e uma para a Williams na última corrida. Então, Michael Schumacher, né, ganhou 13 corridas, o nosso amigo Rubens ganhou 2, então são 15 vitórias no total. Então, esse é um carro completamente dominador. É um carro difícil de você visualmente separar da F2003 GA e da F2002. Eu coloquei uma fotinha da F2002 aqui. Talvez dê para você dizer que esses apêndices aqui na frente da roda traseira sejam um pouco mais simples, a asa dianteira também um pouco mais simples, tá? Essa aqui é a imagem 2004. Talvez isso aqui seja um pouco mais sofisticado e essa lateral, né, os end plates, as placas laterais aqui da asa dianteira são mais complexos na F2004. Mas eu acho que a principal coisa que a gente pode dizer é que essa carenagem lateral aqui foi ficando cada vez mais compacta, né? Você pode ver que acho que eles foram um pouco para o lado de deixar essa caixa do motor um pouco maior para dar uma encolhida um pouco nessa asa, nessa carenagem. O side pod, né, que a gente fala, que ela é um pouco mais compacta. Então essa F2002, mais agricultural nessas duas regiões aqui, a asa placa lateral e apêndices aqui na lateral, e o side pod, essa carenagem lateral um pouco mais volumosa. Essa é a F2004. Então, assim, carro completamente dominador. Claro que veio assim um design evolucionário, que até era a marca, né, do nosso amigo Rory Byrne, que ele não fazia carros que eram para mudar assim loucamente, ele ia evoluindo os carros. Então, teoricamente, cada peça foi redesenhada, mas seguindo uma filosofia assim, né, semelhante. Motor V10, chamava tipo 053 esse motor. E assim, quantos abandonos mecânicos a Ferrari teve nesse ano? 0. Certo? Se você olhar aqui, ó, o Michael Schumacher, campeão, único abandono, Mônaco. Ele estava chafurdando lá no meio do pelotão por conta de pneu muito pior da Bridgestone para Mônaco. E ele foi abalroado pelo Montoya e se espatifou no muro, que é essa imagem aqui que eu separei, né? Único abandono do Schumacher no ano foi por acidente, 0 falha mecânica. Único abandono do Rubens Barrichello no ano foi no Japão, também por acidente. Ele teve um enrosco com David Coulthard. Então, essa F2004 é um carro tão mágico, tão sensacional, que ela teve 0 abandono mecânico no ano. Me conte um carro que você se lembre que nenhum dos dois pilotos teve uma quebra durante o ano. Esse é o grau de perfeição que a Ferrari atingiu com a F2004. Então, carro lindíssimo. Schumacher 13 vitórias, Rubens 2. Foi um ano assim sensacional, né? O Schumacher dessa vez ele não foi campeão tão cedo. Lembra que a gente falou na de 2002 que o Schumacher foi campeão em julho? Dessa vez ele foi campeão aqui na Bélgica em agosto. Por quê? Por causa do sistema de pontuação, né? Se você olhar o sistema de pontuação que começou em 2003, o sistema anti-Schumacher, funcionou. Porque se fosse com aquele outro sistema, o Schumacher ia ter sido campeão de novo, mais ou menos ali pela metade da temporada, em julho. Só que como é 10 para o primeiro e 8 para o segundo, você não premia tanto a vitória, e isso acabou funcionando para pelo menos arrastar a disputa até o Grande Prêmio da Bélgica. Mas note que com 4 corridas de antecedência, Michael Schumacher foi campeão nesse ano. E uma coisa que é interessante é que a segunda força, como eu disse, foi a BAR. Jenson Button, um grande ano do Button, fez a pole em Imola. Esse carro chama BAR 006. Então a BAR eles tinham um sistema mais de contar ali a partir do primeiro ano deles. Então o carro é de 2004, mas ele chama 006. Tem esses patrocínios aqui ainda da indústria tabagista, né? Lux Strike 555, motorzão Honda V10. Esse motor estava indo muito bem e conseguiu ter uma confiabilidade razoável. Esse motor ele era feito pela Honda, e das grandes mágicas desse carro era a caixa de câmbio. O câmbio era feito de carbono. Toda essa
casca, né, essa cápsula onde fica o câmbio ali, a caixa mesmo de velocidades, ela era feita de carbono. Nas outras equipes era toda feita de titânio. Então é considerado que isso foi uma grande evolução, né? Então, assim, o Button, ele fez a pole na Imola 2004, fez 6 pódios nas 8 primeiras corridas. Esse aqui, o Takuma Sato, comemorando o seu pódio. Ele chegou no pódio em Indianápolis 2004. Foi a primeira vez que um japonês chegou no pódio desde 1990 com a Guri Suzuki. 1990 é aquela corrida em que o Senna abalroou o Prost na largada ainda, e foi uma dobradinha brasileira com Nelson Piquet e Roberto Moreno pela Benetton, e o terceiro foi o Aguri Suzuki com uma La Russe, né? Então, esse aqui foi o Takuma Sato chegando no pódio em em Indianápolis 2004. O Takuma Sato, ele terminou essa temporada em 8º lugar, é o melhor resultado da história dos japoneses, né? O Kamui Kobayashi, que chegou aí para o pódio também, né, em 2012, mas o melhor resultado dele no campeonato de pilotos foi 12º lugar, ele chegou 2 vezes em 12º. Já o Takuma Sato em 8º, de longe, né? O Takuma Sato é considerado, né, acho que por muita gente, e eu sou obrigado a concordar, que é o melhor piloto que o Japão já teve. Então teve esse pódio, chegou em 8º, e o Button fez a pole em Imola 2004, mas acabou que na corrida ele foi suplantado, né? Então tá aí, motorzão Honda V10 e câmbio, caixa de câmbio feita em carbono, é o grande registro aí dessa BAR 006 Honda. A Honda, né, essa BAR, ela começou prometendo muita coisa, né? Lá em 99, eles diziam, vamos recapitular um pouco, já que a gente nunca falou muito, né, nessa nossa série da BAR, eles chegaram prometendo muito, porque eles tinham dinheiro dessa British American Tobacco, que era uma empresa da indústria tabagista, então tinha um orçamento gigantesco lá de 200 milhões de libras, né, para gastar. Craig Pollack, que era bem amigo do Jacques Villeneuve, que ia pilotar tudo, chassis na época lá feito pela Reynard, e com motor Mecachrome. Então eles estavam prometendo que eles iam lutar pelo título, tudo. Claro que teve muita bravata envolvida. Quando chegou lá em 2000, foi bem difícil esse começo deles, mas depois foi melhorando, né? Eles tiraram o Craig Pollack, trouxeram o David Richards, que era o cara da ProDrive, e trouxeram o Jenson Button, que era um cara que dava para ver que era promissor, mais promissor que o Villeneuve, aquelas alturas do campeonato, e depois eles tornaram já a equipe oficial da Honda, né? Esse ano aqui ainda se chamava BAR Honda, em 2005 também. Para 2006, quando ia chegar o Barrichello, se tornou Honda mesmo. Então, esse daí, ó, segundo colocado no campeonato. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A Ferrari terminou com 262, a BAR Honda 119, Renault 105, Williams 88, McLaren 69. Então, a McLaren em quinto lugar nos construtores, né? Quão baixo poderia chegar a McLaren? Depois a gente ia descobrir, né? Então, grande carro aqui da BAR. Outro carro que temos que falar, né? A gente sempre fala lá da nossa. Deixa eu ver se tem mais fotinhos aqui da nossa McLaren. Acho que não. Tem. McLaren MP419. Vocês lembram que a gente falou, né? Que essa que era aquela McLaren que nunca chegou a dar certo, né? Então a McLaren de 2004, ela era muito instável, né? Ela era uma versão problemática, assim, vamos supor que você tinha aquela que nunca correu lá, 2000 e a MP418, né, que era aquele carro que era instável, nunca correu, etc. Então, para 2004, eles conseguiram fazer a MP419, que era uma versão desproblematizada, vamos supor, daquele carro. É um carro lindíssimo, ele é mais ou menos fácil de você reconhecer, você confunde ela um pouco com o carro de 2006, por causa desse nariz de agulha aqui, sabe? Ele, para 2005, que ia ser um ano que o Kimi ia lutar pelo título com o Alonso, ele voltou a ter aquele nariz plano, mais nariz de pato, assim. Então, quando você olha uma McLaren e tem esse nariz de agulha, ou é, e claro, patrocínio West,
ou é 2004 ou é 2006. Esse é um carro que foi uma desgraça, né? 8 abandonos nas 5 primeiras corridas. Só na 10ª corrida que eles trouxeram uma versão melhorada, daí o carro conseguiu começar a lutar por pódios, né? O Kimi acabou vencendo uma corrida em Spa, essa corrida aqui, 14ª do campeonato. E você olha aqui, ó, Kimi Raikkonen chegou em 7º no campeonato. Esses hatch aqui é tudo retire, né? Então você veja aqui que são 8 abandonos, e o nosso amigo David Coulter de 4 abandonos, né? Mas tudo ali lutando por posições intermediárias, né? Aqui na França você nota que subitamente dá uma melhorada, né? Daí o Kimi conseguiu 4 pódios nessas últimas 8 corridas. Mas é uma McLaren que deixou muito a desejar, herdou muito dos problemas, né? E é uma coisa que assim, a gente vê sempre o Adrian Newey, ele tem um pouco dessa fama ruim de fazer carros frágeis, né? E a própria McLaren, eu acho que tem um pouco de culpa nisso, né? A gente vê, abandono porque vazou o óleo do câmbio que alguém não tinha apertado. Isso você nunca ia ver na Ferrari. Você vê, a gente acabou de falar de uma Ferrari que não teve nenhum abandono mecânico. Então não tem como competir se teu carro quebra desse jeito. Foi lamentável, né? O Coulthard, 2004, foi o último ano dele na McLaren. Ele teve nenhum pódio e no ano seguinte ele iria lá para a nossa famosa Red Bull Racing. Então, um carro lamentável aí da McLaren, 5º lugar nos construtores, né? Ficou atrás da Renault, atrás da Williams, atrás da BAR, atrás da Ferrari. Então, ela quase que fica mais perto da Sauber do que das outras, né? É o famoso ano para esquecer para a McLaren e Mercedes. E claro, né, uma das principais imagens do nosso programa de hoje é essa nossa Williams terrível. A Williams com cara de morsa, né? Aquele bicho que parece um leão marinho, que tem essas presas gigantes. Isso aqui é uma coisa interessante para se dizer que assim, esse nariz de morsa da Williams FW26, motorzão BMW, esse foi o penúltimo ano do motor BMW. A, a Williams, a BMW já estava sem paciência nenhuma com a Williams, e a FW26, ela tinha a ideia desse nariz aqui de morsa era o seguinte: você abrir caminho para o ar entrar por baixo do nariz e para dentro do assoalho melhor, né? Então eles fizeram, pode notar que isso aqui, ó, é a quilha dupla onde vem a suspensão dianteira, tudo isso para abrir espaço aqui onde vai entrar o ar por assoalho. E uma coisa legal que eu acho é que isso aqui é a ideia de uma engenheira aerodinamicista-chefe da Williams, que era a mulher, que é a Antônia Terzi. Ela tinha sido da Ferrari, trabalhou com o Rory Byrne, e a Antônia Terzi, ela estava no 2º ano de Williams, dessa vez ela teve mais liberdade, só que, claro, ela não seguiu aquilo que o Rory Byrne fazia, que era designs evolucionários. Ela quis fazer uma coisa revolucionária, mas eu acho muito legal de ter uma mulher, né, como aerodinamicista. Eu acho que precisamos cada vez mais de mulheres engenheiras para tornar aí cada vez mais diverso, né, ali o nosso paddock, as equipes. Então, como esse carro estava indo muito mal, para as últimas corridas, eles fizeram uma versão B do carro com o nariz mais convencional, e o pior é que deu uma melhorada. Foi para qual corrida? Nariz convencional a partir da Hungria. Então, se você olha aqui, ó, Hungria foi a 13ª corrida do campeonato. Então, as 12 primeiras corridas dessa Williams foram com o nariz de morsa, com essa ideia de ar para o assoalho, para um ar mais energizado, sem ter sido perturbado aqui pelo sistema dianteiro ali do carro, mas da 13ª corrida em diante eles fizeram uma Williams mais convencional. Essa foto aqui é uma foto muito especial, porque é uma foto do Montoya em Monza. Pode notar que o carro está com quase nada de asa aqui, né? Aqui o Montoya quebrou o recorde de uma volta lançada, né? Ele fez uma média de 262 km por hora, atingiu 362 km por hora, o Pisoni atingiu, né, 362 com essa mesma Williams, no final do retão de Monza. Esse recorde só seria quebrado depois de 14 anos pelo Kimi, em 2018, já com esses carros malvadões híbridos.
o Kimi fez uma média de 263 por hora. Só que graças à velocidade em curva, né? O Kimi ele ganha muito tempo em relação. Tem um artigo muito legal no Projeto Motor sobre isso. O Kimi ganha muito tempo nas curvas de lesmo, na variante Ascari e na parabólica, que são as curvas, porque na reta essa Williams arrepiava para cima, mesmo da Ferrari de 2018. Então, isso aí, 362 km por hora. Esse carro também, com esse nariz convencional, acabou vencendo a última corrida no Brasil, com o Juan Pablo Montoya no seu ano antes de ir para a McLaren. Então, o Montoya se despediu da Williams com vitória. No campeonato, a Williams foi mal, né? Você nota que eles foram aqui quarto, ficaram atrás não só da Ferrari, como também atrás da BAR, atrás da Renault. Só que, assim, pelo menos teve essa vitóriazinha, né? Outra coisa interessante que eu acho que é importante a gente falar, vamos só ver aqui, ó, United States, nona corrida, 2004. Isso eu acho importante a gente comentar pelo seguinte, ainda estava com esse carro aqui, né, com o nariz de morsa. Em 2004, nos Estados Unidos, aconteceu um prenúncio daquela vergonha que ia acontecer em 2005. Então, assim, quando for falar de 2005, eu vou dizer, mas assim, em 2004, Ralf Schumacher, vamos botar essa fotinha que tem o Ralf junto? Cadê? O Ralf Schumacher teve uma falha de pneu, tá? E ele se espatifou no muro de Indianápolis em altíssima velocidade, ele bateu de traseira e mesmo assim ele fraturou várias vértebras. Então eu não estou falando de 2005, que os pneus Michelin tiveram que ser, as equipes tiveram que abandonar a corrida, eu estou falando de 2004, ou seja, aquela catástrofe de 2005 já tinha acontecido em 2004. Por que a Michelin acabou tendo que mandar as equipes abandonarem a corrida e deixar só 6 carros largarem? Porque em 2004, Ralf Schumacher já tinha se espatifado em altíssima velocidade contra o muro por uma falha estrutural do pneu Michelin. E já tinha tido eu acho que foi o Takuma Sato, no treino, também no miolo do circuito. Não, talvez não tenha sido Sato. Estou falando de cabeça, vocês me corrigem aí. Ele teve uma falha de pneu também no miolo do circuito. Então, o Ralf Schumacher, ele ficou 6 corridas fora o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Então, ele ficou um longo tempo afastado, se recuperando, e o pior é que lá em 2005, quem se espatifa de novo é o Ralf Schumacher, né? Então, isso aí eu acho que é uma falha muito grande da Michelin de ter permitido isso acontecer de novo. Já foi uma falha em 2004, mas tudo bem, vamos supor, acontece, né? A Pirelli já aconteceu isso em Silverstone, de vários pneus explodirem. Mas, se deixar isso acontecer de novo em 2005, a gente fica com raiva, por que não botaram uma chicane? Por que a Ferrari não concordou em fazer isso, aquilo? Na verdade, se você for ver 2005, a gente lembrando que o Ralf quebrou várias vértebras em 2004 por falha estrutural do pneu em Indianápolis, isso não poderia ter acontecido em 2005. Isso é uma opinião pessoal minha, mas eu acho que muita gente vai concordar comigo. E é uma pena, porque essa Williams, assim, eles estavam muito pressionados pela BMW para fazer um carro que fosse à altura do motor, e eles, assim, para você ter uma ideia, né, as equipes elas sempre chegam com o carro ficando pronto ali, poucas horas antes do primeiro treino da pré-temporada e tal. Esse carro ele estava montado em janeiro de 2004. O Gavin Fisher, que é o engenheiro-chefe, ele fala: ano passado, em 2003, a gente demorou muito para destrancar, né, para a gente liberar o potencial do carro, para a gente entender o carro. Então, dessa vez, a gente construiu o carro cedo. Um dos principais problemas desse nariz de morsa, dessa Williams de 2004, FW26, é o peso desse bico, porque você sabe que nessa época já tinha crash test, então para você ir reforçando o carro a ponto de satisfazer o crash test, o teste de impacto, o bico acaba tendo que ser muito robusto, muito pesado. Então isso acabou, por um lado a aerodinâmica era boa, mas a maniabilidade, a agilidade do carro na parte dianteira era muito ruim. Então por isso que o carro acabou dando essa despontada com um bico mais leve, porque quando você tem um peso do carro longe do centro de gravidade dele, né, longe lá daquela região ali do motor,
isso aqui atrapalha muito na hora de virar para dentro da curva, né? Qualquer peso que está além do eixo do carro, que está apoiado no chão, é sempre um peso é, muito mal-vindo, não sei se dá para dizer assim, muito prejudicial ao carro, né? Ao desempenho do carro. Quem substituiu o Ralf nessas 6 corridas que ele ficou fora foi o Marc Gené, mas assim, Marc Gené, infelizmente, o nível dele é difícil, né? Ele chegou em 10º e 12º nas 2 corridas que ele participou. O Williams achou que não estava bom e trouxeram o Pisonia. O Pisonia foi melhor do que o Marc Gené, ele conseguiu marcar pontos, chegando em 7º lugar, né? Nessa época você marcava pontos até o 8º. Então o Pisonia, ele pilotou essa Williams aqui e chegou em 7º lugar em 3 corridas. Eu não sei se foi na Bélgica que ele bateu com o Montoya. Deixa eu ver, foi. Ele estava já com o pneu de pista seca, o Montoya com os pneus velhos, ele achou que o Montoya ia abrir para ele, e ele acabou que se espatifou junto com o Montoya ali naquelas chicanes ali depois da Pouon, na fanha que chama, né? Então tá aí, Antônio Pisonia. Falando em brasileiros, vamos para o nosso último carro do dia. Sauber C23, né? Essa Sauber aqui, por quê? Porque é do Felipe Massa. Você lembra que o Felipe Massa estreou em 2002 pela Sauber, junto com o Nick Heidfeld. Ele foi bem até, ele teve um pouco mais de acidente do que deveria, pela própria palavra do pessoal lá, mas se mostrou um piloto rápido. Teve aquela treta que ele teve que abrir caminho pro Heidfeld. Ele não abriu na primeira vez, na segunda ele abriu o caminho, deixou o Heidfeld marcar pontos. Se não fosse isso, ele teria terminado acho que 6-5 em pontos com o Heidfeld, alguma coisa assim. Mas acabou que ele perdeu a vaga para 2003 e agora, em 2004, essa temporada que a gente está falando, o Felipe Massa voltou, tendo como companheiro de equipe esse cara aqui, Fisichella. Assim como o Felipe Massa e Fernando Alonso, Fisichella tem um capacete igualzinho dos dois, né? Assim, vendo aquelas resumos de temporada, né? Você olha o carro, você não consegue saber qual que é pelo capacete entre Alonso e Fisichella na Renault e entre Felipe Massa e Fisichella na Sauber. Bom, mas vamos falar. Isso aqui é uma coisa interessante, acho que até mereceria um vídeo, né? Felipe Massa na Sauber. O Massa, ele perdeu para o Fisichella, sabe? Tudo bem que o Fisichella já era um cara mais experiente, aquela coisa toda, mas assim, é um pouco chato isso, que foi 22-12 para o Fisichella. Então, Fisichella, vamos ver aqui na tabela de pontos. Fisichella aqui, ó, teve um 4º lugar, um 5º lugar, 22 pontos. Felipe Massa teve um 5º e um 4º também, mas 12 pontos. Então, o Fisichella, na verdade, em termos de resultados, melhores resultados, ele até que foram parelhas, mas o Fisichella foi mais regular, né? Que é uma marca do Felipe Massa, um cara extremamente rápido, né? É o cara que, quando ele foi testar a Ferrari, quebrou o recorde da pista, a imprensa italiana disse que era o novo Senna. Então, Felipe Massa extremamente rápido, mas ainda jovem, ainda sem tanta constância, né? Se bem que quem está passando na grama aqui na imagem é o Fisichella. A Sauber teve um ano digno, na minha opinião, né? Eles chegaram a ser 4º, 5º lugar nos construtores ali um ano, né? Mas esse ano eles chegaram em 6º, mas também tinha muito cachorro grande lutando, né? A BAR tinha se tornado uma equipe oficial da Honda, grande ano da BAR. Aí você tinha a Renault oficial, Williams oficial, McLaren oficial. Então, na verdade, a primeira equipe garagista foi a Sauber, na frente de duas equipes oficiais, né? Ganhou da Jaguar e ganhou da Toyota. Então, um ano extremamente digno aí da Sauber. Você veja que das 10 equipes, só tinha 3 garagistas, né? Sauber, Jordan e Minardi. As outras 7 equipes eram equipes de montadoras, né? Equipes de fábrica: Ferrari, BR, Honda, Renault, Williams, BMW, McLaren, Mercedes, Jaguar, que era da Ford, e Toyota. Então, esse aqui é uma das épocas que foi o auge dos construtores, né? Esse foi o último ano também que a nossa Sauber teve esse patrocínio da Red Bull. Para o ano seguinte, teria, né, 2005 já teria a Red Bull, então esse Credit Suisse aqui, o banco lá da Suíça, se tornaria o patrocinador principal da Sauber. Não teria mais Red Bull desenhado ali, né? Vocês sabem que a Red Bull era patrocinadora da Sauber, depois criou sua própria equipe, mas isso a gente vai falar na próxima
temporada. Beleza, meus amigos? Eu acho que vamos deixar um carro bonito ou um carro feio para a imagem final? Quer saber? Ó, vamos deixar esse carro aqui, ó. Uma Montoya batendo recorde de Monza aí para encerrar o nosso vídeo. Então, não se esqueçam, né, que vocês podem ser membros do canal. Vocês, né, pagando uma pequena quantia por mês, vocês podem participar não, né, mas tem lives que são exclusivas para os membros oficiais do canal e tem o grupo de WhatsApp para o pessoal que é da terceira categoria, ou melhor, da categoria máxima dentro do nosso canal aqui, que é a categoria campeão mundial. E de vocês são ainda mais próximos aí, participando de um grupo exclusivo de WhatsApp aí com a gente. Beleza, meus amigos? Então, de qualquer forma, curte o vídeo, se inscreve no canal, fala aí o que você achou. Vocês sempre me deixam muito feliz, muito orgulhoso, cheio de humildade com os comentários de vocês. E a gente vai conversando aí nas próximas, beleza? Próximo ano vai ser um ano cheio de treta, cheio de competição. Felizmente, o ano que teve briga entre McLaren e Renault pelo campeonato. Quem diria, né? Vocês vão ver que, na verdade, não teve tanta briga quanto a gente imagina. Mas isso é o assunto para o nosso próximo vídeo. Beleza, meus amigos? Um abração para todo mundo e até lá.